É 24 de julho de 1952 e uma das provas mais esperadas das Olimpíadas acontece em Helsinki, a final da corrida de 5 quilômetros. Todos se perguntam se Emil Zatopek, o tchecoslovaco de quase 30 anos, considerado por vários anos o melhor corredor do mundo, conseguirá suportar a pressão de seus concorrentes. Em excelente forma estão seus colegas, o alemão Chad, o francês Mimoun e o belga Raif, mas há também os corredores britânicos Piri e Chataway, quase 10 anos mais novos, e o competidor soviético Anufriev, com 26 anos. A competição é imensa e os jornalistas já apontaram essa final como a corrida do século. É uma batalha de nervos e táticas, e no momento exato em que o sino anuncia o início da última rodada, Zatopek faz uma entrada brusca. Ele quer decidir agora. Mas assim que ele se solta, 3 rivais o ultrapassam. Chetevei Chad Smaimon. Faltam 200 metros para o fim. Parece que Zatopek dominará em instantes. Ele nasceu em 1922 em Kopřivnice. Era o 7º de 8 filhos de uma família pobre. Era comparativamente pequeno e frágil. Aos 16 anos, ele entrou para as fábricas da Bata em Zlín e estudou na escola de trabalho da Bata, conhecida por seu regime rigoroso. Assim, quando lhe disseram que ele participaria de uma corrida, foi difícil inventar desculpas. Ele tentou dizer que estava fraco, mas o médico disse que ele estava bem e que poderia correr. Ele não desistiu da corrida nem mesmo. Gostou dela demais. Ele queria vencer. Ele não venceu, ficou em segundo, mas percebeu seu sucesso e que poderia se engajar, sempre subestimado e um pouco esquecido. Sempre um pouco esquecido e subestimado, poderia finalmente se destacar. Ele aprendeu a treinar sozinho após receber conselhos iniciais valiosos do corredor Jan Haluzá. Ele se impôs grandes desafios, realizando sessões intensas de treino, alternando entre momentos mais lentos e rápidos. Ele não corria com facilidade, leveza ou graça. Não, era exatamente o oposto. Era possível ver em cada movimento dele, em cada careta, como ele estava sofrendo. Talvez esse tenha sido o motivo de sua imensa popularidade em todo o mundo. Essa pessoa provou a todos que a vitória pode ser alcançada com força de vontade e trabalho árduo, além do talento. Ele melhorou rapidamente. Em 1944, aos 22 anos, quebrou o primeiro recorde da Tchecoslováquia. Um ano depois, ele se tornou campeão nacional pela primeira vez e, em 1946, estreou no Campeonato Europeu em Oslo. Ele terminou em 5º lugar na corrida de 5 quilômetros, superando seu próprio recorde tchecoslovaco em 25 segundos. Em 1945, ele se tornou lutador profissional, formando-se na Academia Militar em Hranice, na Morávia. No exército, ele tinha melhores condições de treinamento, mas mesmo lá, ele não era particularmente mimado. Ele corria somente depois de cumprir seus deveres, muitas vezes no escuro, treinando na floresta ou na serragem dos estábulos. Às vezes, ele corria com botas militares, usando-as como peso extra. Em outubro de 1948, ele se casou. Casou-se com a lançadora de dardo Dana, nascida em Grova, e não foi fácil. Naquela época, o exército precisava aprovar os casamentos dos soldados, e o casamento de Emil com uma parente do general Ingrid, ministro da defesa no governo exilado em Londres, desagradou seus superiores. O sucesso de Zatopek em Londres 1948 ajudou. Lá, Emil venceu a corrida de 10 quilômetros com uma incrível vantagem de mais de 3/4 de minuto. Foi uma demonstração esmagadora de sua força. Seria impossível vencê-lo nesse percurso nos próximos anos. Zatopek ultrapassou quase todos os seus rivais por uma volta inteira. Completamente destemido, ele conquistou sua primeira vitória olímpica. No entanto, ele não obtém outra medalha de ouro nos 5 quilômetros, devido à chuva forte. Perde para Raif e, apesar de uma tentativa surpreendente, não o alcança. Essa é provavelmente a derrota mais famosa de Zatopek. Zatopek, que parecia completamente fora da corrida, deu um incrível sprint nos últimos 300 metros. Até Raif mal pode acreditar, mas a explosão relâmpago de Zatopek chegou tarde demais, e Rajf o vence em um final de tirar o fôlego. Nos 4 anos antes das Olimpíadas de Helsinki, Emil Zatopek se torna uma estrela mundial. Multidões de 10 mil pessoas o aplaudem nas corridas e ele vai de vitória em vitória.
Ele quebra recordes mundiais e traz para casa 2 medalhas de ouro do Campeonato Europeu em Bruxelas. Aqui, ele se vinga de sua derrota para Raif em Londres. 3 vezes em 1949, 1951 e 1952, é eleito o melhor atleta do mundo por jornalistas. No entanto, ele quase não vai às Olimpíadas de Helsinki. As autoridades comunistas se recusam a permitir a presença de Stanislav Jungwirth. Mais tarde, o recordista mundial dos 1.500 metros foi impedido de competir por motivos políticos. E Zatopek declarou que também não iria sem ele. Ninguém leva isso a sério, mas só até ele realmente deixar o avião da primeira parte de nossa expedição voar. Na segunda, ele e Jungwirth estão sentados. Precisamos refletir sobre Emil Zatopek, o tipo de homem que ele foi. Amigável, modesto, gostava de pessoas e contava bem histórias. Corro 15 a 20 km por dia com muitas vezes sprints curtos e rápidos em sequência, para praticar velocidade ao máximo. 20 vezes 400 metros. Ele não seguia os modos das estrelas atuais, e assim como Jungwirth, era amigo de seus rivais. A situação complica-se ao tratar de suas declarações e ações políticas, muitas vezes nada dignas de orgulho. Zatopek era naturalmente de esquerda devido à sua origem pobre. Além disso, ele era um soldado de carreira e um homem de enorme respeito no país e no exterior. Por isso, o regime comunista naturalmente o pressionou. Ele se uniu ao partido nos anos 1950 e, em 1956, entrou para a contra-inteligência militar. No período pós-agosto, embora tenha se manifestado corajosamente contra a ocupação soviética, ele voltou atrás durante a normalização, pediu desculpas e apoiou repetidamente o regime. É difícil julgar atualmente. O historiador Pavel Kosačík pode ser mais próximo da verdade, ao afirmar que Zatopek não resistiu à pressão e teve medo de ser preso. Estamos nas Olimpíadas de Helsinki e Zatopek volta a vencer a corrida de 10 quilômetros, arrasando novamente. Ele está entrando na reta final, 30 a 20 metros. Emil cruza a linha de chegada. Emílio decide a última volta e curva na segunda corrida de 5 quilômetros. 70 mil fãs, torcendo por Zatopek como se fosse finlandês, assistem ansiosamente enquanto aquele que deveria ter sido derrotado se ergue para outro ataque. A Bahia ultrapassa o trio à sua frente novamente. Chetevei cai, Shade não continua mais, e assim apenas Alain Mimoun, um francês que ganhou respeito apesar da sombra de Zatopek, termina em menos de um segundo. Emil Zatopek ganha outra medalha de ouro diante de uma multidão entusiasmada. Ele subiu 4 metros, 5 metros, Okasa fica em segundo, Zatopek vence corrida de 5 quilômetros. Em segundo lugar está o francês Mimoun, em terceiro o alemão Schade. Foi uma corrida maravilhosa. Pouco depois da chegada, Dana Zatopkova, ainda eufórica com a vitória de Emil, corre para o primeiro arremesso de dardo de sua competição. Ela lança um recorde olímpico que nunca mais será quebrado. Raro ambos cônjuges ganharem 2 medalhas de ouro olímpicas seguidas. Parece inacreditável, mas mesmo agora, os Zatopeks ainda não tiveram a última palavra em Helsinki. Emil se inscreveu em uma terceira corrida, a maratona. Ele nunca competira nela e a ousadia despertava olhares. Vencer 3 corridas em uma Olimpíada? Impossível, diziam eles. Mas para Emil Zatopek, chamado de locomotiva tcheca, nada era impossível naquela milagrosa semana de Helsinki. Já na metade da corrida, ele estava na liderança junto com o sueco Jansson. Ao final da corrida, ele enfrentou o percurso e suas dúvidas, correndo solitário. Ao surgir no portão do estádio, foi ovacionado pela multidão. E agora, na manhã da maratona no Estádio Olímpico de Helsinki, como o primeiro número 93, representante tcheco-eslovaco Emil Zatopek, diante de uma plateia entusiasmada de 75 mil espectadores, é enorme. Emil Zatopek venceu por 2 minutos e meio o argentino Gorno. E como era de seu feitio,
entrou modesta e silenciosamente para sempre entre as lendas do esporte mundial.